Por exemplo, um devoto que ele estava em Anarta Nivriti, né? Então a fase de Anarta Nivriti é uma fase muito difícil, né? Uma fase de muito sofrimento. Por quê? Porque você está subindo a montanha, né? E subir a montanha é muito trabalhoso, né? Você está subindo a montanha e, além disso, você está levando coisas desnecessárias com você, né? Você leva coisas que você não precisava levar para o alto da montanha, né? Tipo assim, você vai pro alto da montanha e você leva uma televisão, você leva um frigobar, não faz nenhum sentido. Mas é mais ou menos isso que nós estamos fazendo, ou seja, nós estamos tentando subir, né, a fase, né, ou seja, subir a montanha, que é a Anarta Nivriti, onde você tem muitas impurezas, onde você não tem uma concentração, onde você se desvia facilmente, onde você é distraído facilmente, onde você vai facilmente para os objetos dos sentidos, né? Então isso é a Anarta Nivriti, o caminho muito tortuoso, né? Difícil você subir. Aí nesse momento, aí você fala, eu sou muito caído, eu sou o mais caído, e você percebe isso. Por quê? Você percebe isso com os seus pensamentos, né? Você percebe isso com as suas ações, aquilo que você fala, ou seja, você não tem, você não tem a capacidade, né, de tolerar a sua fala, você não tem a capacidade de tolerar a sua mente, você não tem a capacidade, né, de tolerar a sua ira, enfim, você realmente se torna refém das coisas que acontecem diante de você. Então, essa fase você fica pensando, não, sim, eu sou muito caído. E isso, de certa maneira, isso dói muito, é muito doloroso, né, você viver essa fase, né? Imagina você, a gente tem aí o vislumbre, né, das coisas tão lindas, assim, maravilhosas, né, que os acharyas escreveram, os ensinamentos que eles estão dando, os nossos preceptores, né? O que realmente Krishna nos diz. Então você lê o Chaitanya Bhagavata, você lê o Chaitanya Charitamrita, você lê o chamado Bhagavata, Bhagavad Gita, então você vê que esse plano é um plano divino, é um plano de muita felicidade, de muita bem-aventurança, e agora a gente está preocupado com coisas assim com coisas inúteis, né? É como essa história, né? O cara está sendo o cara é condenado à pena de morte por injeção letal, né? Isso acontece, nos Estados Unidos acontece em alguns estados, e na hora de enfiar aí a agulha, né, na veia da pessoa, que vai matar a pessoa, o enfermeiro o carrasco vai, passa um álcool gel para desinfetar a veia, porque pode dar infecção hospitalar, uma coisa assim. Então, ou seja, são coisas absurdas que passam no nosso mundo, né? Ou seja, coisas absurdas que nós vivemos, que nós convivemos e que nós aceitamos. É um absurdo realmente você se submeter à consciência material, mas nós estamos sendo submetidos à consciência material. Então o devoto ele tá sempre diante disso, ele entende as suas limitações, ele luta com isso, ele tenta vencer isso, e para isso ele incrementa o lado negativo, a humildade, né? Agora, quando ele chega em Nishta, né? Ele chegou em Nishta. Nishta significa que você subiu a montanha, você chegou lá no topo. E aí o que acontece? Você, em Nishta, a sua inteligência, né? Nashta Praeshu Abhadeshu Nitya Bhagavata Sevaya. A sua inteligência, ela foi completamente capturada pelo Bhagavata, ou seja, pelo devoto Bhagavata, pelo Srimad Bhagavatam. Então você realmente, a sua inteligência está nisso, isso é Nishta. Você já não se desvia mais, ou seja, no sentido que você pode até sentir alguma atração, né, pelas coisas materiais, mas você já subiu a montanha. Você já se livrou de tudo que estava te atrapalhando, a luxúria, a ira, a cobiça, a ilusão. Você já se livrou disso. E ainda que existe uma atração, e como nesse exemplo que se dá, é como uma caixinha que tinha incenso, né? E agora já não tem mais incenso, mas ainda tem o cheiro. Então você tem um cheiro. É como, por exemplo, uma vez eu vi o cara que era Mário Covas, né? Que já abandonou o corpo, mas ele foi governador, né? Parece, né? De São Paulo, né? É isso? E ele era um fumante inveterado. E naquela época, faz bastante tempo, se podia fumar nos aviões. Tinha uma parte que eles deixavam reservada para aqueles que fumavam. Imagina, hoje em dia
como uma coisa absurda, mas naquela época existia. Então diz que ele teve efizema pulmonar, né? Tinha um grande problema assim com as vias respiratórias, né? Porque ele era um fumante inveterado, e ele tinha deixado de fumar. Mas ele falava, né, que ele gostava de ir na ala dos fumantes, né, para ficar sentindo o cheirinho, né, sentir o cheirinho do cigarro. Então, mais ou menos, isso pode acontecer. Em Nishta, por exemplo, de repente, você sente uma atração pelas coisas que passaram, uma certa, né, mas você não vai, você diz, não, eu não vou fazer isso, não quero mais isso, né. E aí, a partir disso, a nossa jornada de Nishta para Ruchi, né, que são as fases do Bhakti. Ruchi significa o gosto que você adquire, né? Primeiro em Ruchi você adquire o gosto, né? Pelas práticas, você adquire o gosto, né? Por cantar. Então você canta, você não se cansa, você realmente não precisa de tantas demandas, você já tem gosto. Quando você tem gosto, você faz as coisas realmente de uma maneira muito, muito natural, né? Porque você tem gosto pelo aquilo que você faz, né? E aí nesse momento, como é? Aí nesse momento você entende que falta muito, né? E aí te dá um desespero também. Por quê? Porque você já tem um gosto, mas mesmo tendo um gosto, você não tem o quê? Você não tem o apego ainda, você não tem a Shakti, né? Você não tem esse apego, porque porque a princípio você tem um gosto pela prática, né? Isso é Ruchi, você tem um gosto pela prática, mas em Ashakti você já tem um apego pelo objeto da prática, então você tem um apego por Krishna mesmo. Então esse é Ashakti, e nesse momento você começa a desenvolver a sua identidade espiritual. Imagina, você já começa a perceber o que você vai fazer no mundo espiritual. E aí você tem o Bhava. Bhava são os sentimentos, né? Então nesse momento é um momento onde o devoto também ele desenvolve, né, essa mentalidade, ou seja, ele desenvolve uma mentalidade, porque ele ainda é um sadhaka, né? Ou seja, a fase ele ainda está em Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti vai terminar ali em Ashakti, né? Ou seja, onde começa Bhava Bhakti depois. Então ele está tentando incrementar o lado negativo dele. Por quê? Porque ele vê que ele está se aproximando, mas quanto mais ele se aproxima, mais difícil fica. Então existe o sofrimento também nessas fases, né? Ou seja, na fase de Bhava Bhakti, né? Imagina uma pessoa que está em Bhava, uma pessoa que experimenta tantos sentimentos amorosos que ele acaba se descontrolando, né? Ele não consegue mais ter nenhum controle sobre as suas emoções, né? Então e ainda assim ele está no mundo material, né? Então a gente vê, por exemplo, situações, né? Como o Gorakshora Das Baji Maharaj, que diz que ele cantava o Mahamantra e ele começava, os pelos do corpo dele se arrepiarem, né? Ele começava a chorar, a tremer. Mas quando ele cantava e não tinha isso, ele pulava no Ganges, assim, para voltar a cantar, para experimentar de novo. Então, depois que você começa a experimentar, né, algo tão elevado, você fica querendo experimentar cada vez mais, né? E isso significa que você vai incrementar o seu lado negativo também, porque você precisa ser atraído pelo positivo. Então, como você vai incrementar esse lado negativo? Não somente de uma maneira teórica, não. Você vai viver isso. Você vai pensar, poxa, eu podia estar 24 horas em êxtase, eu podia ter 24 horas, né, estar experimentando isso, mas não estou, né? Imagina quando você, sei lá, se você sonha com Krishna, se você tem um Darshana de Krishna, né, e realmente isso desaparece logo. Então o devoto, ele entende que ele tem que ser mais humilde, que ele tem que ser mais, que ele tem que incrementar cada vez mais o lado negativo, porque ele não está tendo isso a todo momento, né? Ele não está pleno nisso tudo, porque na realidade, como se explica, né? Na fase de Ashakti, na fase Ruchi, Ashakti, isso é como se fosse antes do sol nascer. Primeiro a escuridão, e antes do sol nascer já começa a clarear um pouquinho. Em Bhava, quando o sol está nascendo, né, isso é Bhava. E quando o sol já está aí no horizonte, isso é Prema, o sol já apareceu. Então, realmente, para um devoto nessas fases, né,
é muito difícil ele tolerar tudo isso. Então, a todo momento, ele está desenvolvendo aí uma atitude de humildade, uma atitude de rendição, ou seja, não de rendição, né, porque a fase de rendição, ou seja, a rendição nesses estágios ainda existe, né? Ou seja, existe de uma maneira diferente, né? Por exemplo, sei lá, Mãe Yashoda, né? Mãe Yashoda, ela, no seu bhava, né, de Vatsalarasa, no seu bhava fraternal, a mãe de Krishna castiga Krishna, ela amarra Krishna, ela bate em Krishna, ou seja, ela corre atrás de Krishna. E essa é a rendição dela. Ela está querendo, ela faz tudo pelo objeto do seu amor, né? É diferente na fase de Sadhana Bhakti, onde na fase mais preliminar, onde você vivencia a rendição de uma maneira diferente. Você vivencia a rendição como, né? Anukulyasha Shankapaha, Pratikulyasha Varjanam, você aceita o que é favorável, rejeita o que é desfavorável, ou seja, você está tentando controlar aquilo, controlar a sua fala, você rejeita estar na companhia de pessoas, na associação de pessoas que não têm uma consciência elevada. Nem quando a gente diz associação, a gente entende como um apego. Então, por exemplo, quando você está na companhia de pessoas que têm uma consciência baixa e você se apega a elas, então isso te prejudica muito. Então você está evitando essas coisas. Você aceita o que é favorável, você aceita somente tomar o alimento que foi oferecido a Krishna, etc. Isso é diferente. Quando nós estamos nessas fases superiores, as nossas demandas são outras, né? Mas nem por isso a gente vai perder essa capacidade, né, de estimular o nosso lado negativo. Porque quanto mais você se aproxima, mais você fica distante. Como se conta, né, que uma vez estavam alguns alunos, né, de Cesara Maharaj, né, que é o nosso grande mestre, e alguns devotos estavam ali ouvindo as palavras dele. Ele estava dando uma aula assim, muito assim, como do jeito dele, assim, né, muito espontânea, poética, inspirada, né, magnífica, enfim. E depois que ele falou as suas palavras, aí um devoto falou: Maharaj, a gente está muito satisfeito com tudo que a gente ouviu. Aí ele ficou assim muito surpreso, ele falou: que satisfeito? O devoto falou: nós estamos completamente satisfeitos, né, com tudo que a gente ouviu de você. E ele falou: completamente satisfeito? Como é isso? Isso não existe. Eu nunca estou satisfeito. A gente nunca vai estar satisfeito, né? Por isso que se diz, quando você entra nessa fase de Ashakti, nessa fase de Bhava, enfim, nesses estágios, né, aí uma boca é muito pouco, uma língua é muito pouco para você cantar o santo nome, né? 2 ouvidos são muito pouco, é pouco demais para você escutar o Harikatha, para você escutar o santo nome. Então você precisa de milhões de bocas, de milhões de ouvidos. Então é uma coisa que não tem fim. Isso não tem fim. Só de você pensar que isso não tem fim, você já está incrementando o seu lado negativo, né?